Oi, oi. Então, tô iniciando agora aqui a live. Como eu falei pra vocês, eu vou bater um papo com o Alan a respeito do impacto que tá tendo o corona aqui na nossa cidade, no nosso estado, como isso está repercutindo e o que a gente pode fazer para melhorar, para acalmar um pouco os ânimos, para a gente equilibrar um pouco a nossa mente, o nosso espírito e para seguir, né? Para seguir como é, o que se espera da gente, né? Que a gente ainda tá muito inseguro, a gente não sabe o que esperar amanhã. Então, vamos lá, vamos fazer um bate-papo aqui para tirar as dúvidas. Tô só aguardando o Alan conectar aqui comigo. E aí a gente já conversa. Oiê! Olá, doutora Jelly, como vai? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Maravilha. Bom, muito prazer, né? A gente está se conhecendo aí na live, mas eu quero me apresentar para todos os seus seguidores. Meu nome é Alan Fernandes de Oliveira, eu sou representante do Dáquila Pesquisas. Dáquila Pesquisas é uma associação em parceria com a população. Então, nós temos vários setores dentro dessa associação e todo tipo de emergência, todo tipo de calamidade, todo tipo de assistência que a humanidade precisa, a gente tenta chegar até o local, até o foco e prestar, fornecer recursos e informações. Então, depois de algumas pesquisas, de várias indicações, eu cheguei até você para através de uma live, de uma micro entrevista, a gente tentar ajudar e orientar o máximo possível de pessoas que a gente conseguir usando aí a mídia social. Depois dessa live a gente vai pegar o arquivo e vai publicar em duas TVs digitais que nós temos, que é a TV CH, quem tiver aí já na live já pode dar um like e seguir também a TV CH e TV Dáquila Pesquisas, onde a gente vai publicar aí essa live. Eu agradeço muito o espaço que você está fornecendo para a gente tirar essas dúvidas e fazer esse bate-papo. Ai, que trabalho legal, que trabalho bacana. Eu acho que está precisando isso. É muita fake news que está circulando por aí, as pessoas não sabem em quem confiar, o que é verdade, o que não é. E é importante que a gente tenha pessoas com um trabalho tão íntegro e tão bonito assim, e divulgar material que realmente possa ser bastante confiável. Então, deixa eu me Exatamente. apresentar. Por favor. Deixa eu me apresentar também, né? Bom, eu sou a Jelly. Eu já sou formada há 5 anos, sou cirurgiã, fiz uma pós-graduação no Einstein de proctologia, atendo como médica cirurgiã, e eu acabei nos últimos anos me especializando bastante em problemas funcionais gastrointestinais, que visa principalmente microbiota, questão de imunidade, doenças inflamatórias intestinais. Então, essa tem sido bastante a minha área de atuação no momento. Trabalho também nos hospitais da rede privada, principalmente os credenciados a convênios, como plantonista de pronto-socorro, e sou responsável pelo plantão do Hospital da Cacém na sexta-feira e faço alguns plantões também no Hospital Eucadre eventuais. E agora, nessa época de surto, como a gente teve que cancelar as cirurgias eletivas e parar a clínica, né, em virtude de tudo que está acontecendo, eu acabei ficando mais agora só nos hospitais mesmo. Que maravilha. Bom, um currículo extenso, um currículo extremamente apropriado. Meus parabéns, doutora. É lindo de ver assim alguém de sentir nessa paixão humanitária que existe numa profissional como você. Meus parabéns mesmo. Eu queria primeiro fazer uma dissertação. Tem muita coisa sendo publicada, como a gente acabou de falar, né? Muita fake news, muitas pessoas bisbilhotando e propagando informações estranhas, né? E tem muita gente também falando de um exagero coletivo, falando, nossa, não, peraí, não é assim, não é a situação... muita gente não acredita em que a situação possa ser séria, realmente séria, sabe?
É isso que me Então, preocupa. exatamente. E também nos preocupa, porque a gente está direto aí com os bombeiros, com a Defesa Civil, e a gente está vendo que a situação está se complicando cada dia mais, já está complicada e pode ter uma situação catastrófica, né? Então, Exatamente. dentro desse teor, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, doutora, no Mato Grosso do Sul, quando ocorreu a primeira notificação no caso de Covid-19, e quantos até este momento são confirmados realmente? Quantos casos realmente confirmados no Mato Grosso do Sul? Sim, o primeiro caso no Mato Grosso do Sul, na verdade na cidade de Campo Grande mesmo, né? Ele foi notificado no dia 12 de março. Perfeito. Foi de um homem que veio da Inglaterra, estava fazendo viagens e acabou sendo atendido num centro daqui de Campo Grande. E esse foi o primeiro caso notificado. E assim, 31 anos. No 31 mesmo dia, anos. 31 anos, foi o primeiro caso da nossa cidade. E no Nossa. mesmo dia, foi notificado um segundo caso de uma mulher de 23 anos, que essa a gente ainda não tem como confirmar exatamente qual foi a proveniência. Não se sabe se foi de viagem externa ou se contaminação já do próprio estado. Esse não foi divulgado para a gente. E até agora, a gente tem divulgado, se não me engano, 16 casos na nossa cidade. 16 casos. Esses Até o casos, último boletim. até o último boletim, né? E, doutora, vendo o que aconteceu na China, na Itália, na Espanha, entre outros países, né, que a gente poderia ter como exemplo, quando que a classe médica, assim, quando que vocês começaram a receber as primeiras instruções para fazer triagem, tratamento dos pacientes que viriam a receber aí esse diagnóstico de Covid-19? Faz muito tempo já? Foi logo depois foi antes do dia 12 desse primeiro? Vocês já tinham recebido um alerta ou foi tudo muito rápido? Não, foi tudo muito rápido. Você vê, o primeiro caso na China, mundial, foi lá em novembro de 2019, né? Foi o primeiro caso. Você vê, e até ele viajar pelo mundo, chegar aqui no Brasil, e principalmente aqui na nossa cidade, foi assim. Foi assim, muito mais rápido do que a gente pôde se preparar. Quando o primeiro caso foi notificado aqui no Brasil, eu comecei a me preocupar, porque eu achei que realmente ia demorar mais para chegar. Só que como a gente tem viagens o tempo todo, aeroportos para todos os locais aí, claro, seria óbvio que chegaria muito rápido. E o que a gente sabe desse vírus é que ele tem uma capacidade de se espalhar muito rápido. Ele não tem tanta letalidade, foi o que se comprovou nos estudos da China, da Itália, mas ele se propaga com muita velocidade. E quando chegou aqui pra gente, o primeiro caso meio que pegou a gente de susto, assim, sabe? A gente não estava esperando. Foi até uma surpresa quando chegou. A gente esperava realmente que fosse demorar mais. Eu já estava estudando, porque como eu comecei a ver os casos na China, na Itália, vi o que estava acontecendo na Itália, quando chegou o primeiro caso aqui no Brasil, eu já estava me informando, lendo alguns artigos, saíram bastantes artigos. Inclusive, tem uma mentora minha de São Paulo, que é onde eu faço os cursos, ela começou muito cedo a falar sobre isso e eu já me interessei no assunto. Então, desde ali de meados de fevereiro, meio de fevereiro, eu já estava lendo a respeito, mas não é a realidade da maioria, não. Não é mesmo. Doutora, você está aí na linha de frente. A situação hoje dos hospitais de Mato Grosso do Sul é realmente preocupante no sentido de muitas pessoas estar indo preocupadas e essa pandemia gerar um caos, né, um caos coletivo assim de preocupação.
todos os movimentos hospitalares eles estão prevendo um surto maior do que já está, ou a situação é mais tranquila e os hospitais acham que a gente está no pico e daqui a alguns dias já vai diminuir? Como que está mais ou menos isso? Então, assim, tá todo mundo se preparando com assim um capricho e um cuidado muito grande. Eu estou vendo dos nossos governantes, do próprio pessoal que está trabalhando na rede pública, na rede privada, que eles estão se preparando muito. Você vê, a gente está com 16 casos e a gente já tem montando tenda no hospital regional, que vai ser o hospital de base daqui da cidade, para atender o estado. Tem, eu acho que 2, 3 hospitais particulares com tendas nos seus ambulatórios já. O próprio Cacemes, né? A própria Hospital da Cacemes. Eles ainda não inauguraram, mas a partir dessa próxima semana já está tudo construído, construído do zero, gente. Então, nós não temos dinheiro igual a China para construir um hospital do zero, mas, claro, as tendas, que é o que a gente tem que adaptar, né? No nosso país, na nossa cidade, com os recursos que a gente tem. Então, assim, já está sendo bem organizado, já justamente para poder orientar essa população, direcionar essa população que está com sintoma respiratório para o local adequado, até para não expor as outras pessoas que também estão no pronto-socorro, que podem se contaminar. Porque, querendo ou não, hoje o local mais perigoso para você ir é o hospital, porque ali o foco. Ali é o foco. Ali é o foco, E as pessoas não se atentam a isso, sabe? A gente ainda está atendendo, não tanto como no surto, sabe? Na segunda-feira passada, que foi o surto, que todo mundo enlouqueceu, teve mais de 500 atendimentos no pronto-socorro. Meu Deus do céu. Uma média de 5 horas de espera. Então, assim, as pessoas enlouqueceram, surtaram. E foi um pico de muita gente lá no hospital. Isso no hospital que eu trabalho, né? Fora todos os outros hospitais da cidade, que a gente sabe que teve uma demanda muito alta de atendimentos entre segunda e quarta-feira. E de quinta em diante, a gente, graças a Deus, conseguiu reduzir esses números e viu que a população tá mais consciente, não tá indo no hospital por pouca coisa, mas a gente ainda pega uns casos que a gente acaba tendo que, querendo ou não, dar bronca na população, porque... As pessoas têm que ter essa consciência, né, doutora, de que o hospital é o último caso agora, porque se você for com uma dúvida, você vai voltar com o vírus. Com o vírus, e espalhar para a tua família. Espalhar para a sua família. As pessoas não estão respeitando isso, não estão respeitando. Impressionante. É isso que me preocupa muito. Dentro dessa nossa conversa, doutora, foi publicado um vídeo acho que foi do Dr. Sandro, se eu não me engano, no qual ele fala que pode faltar itens, ou se já está faltando itens básicos para a proteção das equipes de saúde, né? E a gente pensava que existia um estoque, né? A população pensava que existia um estoque. É preocupante, a gente precisa se mobilizar. Você acha que esses esforços são necessários para, por exemplo, no caso da Associação DACMA Pesquisas, ajudar o máximo possível em levar o máximo de equipamentos que possa ajudar bombeiros ou outras entidades privadas e públicas para ajudar vocês? Sim, existia um estoque, mas um estoque de um hospital normal, que faz procedimento cirúrgico, que faz algum pequeno procedimento ali no pronto-socorro. Existia sim um estoque, com certeza. E a gente nunca imaginou que seria tão rápido essa demanda pelos EPIs. A gente nunca esperava que EPIs são os materiais de proteção que os profissionais de saúde têm que usar. Então, a gente nunca esperava que ia ter essa loucura das pessoas na busca pelos EPIs, que quem deveria estar usando eram só os sintomáticos respiratórios e os profissionais de saúde que estão em atendimento. Não, aí de repente, todo mundo começou a usar. Não, aí o que as pessoas fizeram? Elas surtaram, elas continuaram andando na rua, que era a recomendação número 1, só que de máscara. Arrasando, sem sintoma respiratório, de máscara, indo para todo quanto é lado. Idoso
que é a população de risco, que são as pessoas acima de 65 anos, eu nunca vi tanto idoso na rua. E o pior, nem todos com máscara, né? Não tinha. Exatamente não tinha o que foi nada. orientado a não fazer, a população saiu fazendo de forma errada ainda, né? Para piorar. Sim, eles estavam todos na rua. E, assim, me chocou muito, porque quando a gente começou a divulgar, eu já divulguei para minha família desde o começo. Quando eu vi a situação, eu falei, pelo amor de Deus, vocês fiquem em casa, não me visitem. Eu não estou visitando ninguém, porque, querendo ou não, eu trago, né, contaminante. Essa bagagem. Estou dentro do hospital, então não estou visitando ninguém, estou ficando em casa e falei, pelo amor de Deus, é a regra número 1. Se vocês querem alguma coisa, fiquem em casa. Então, foi uma coisa que as pessoas não fizeram e talvez por isso se estendeu tanto esses nossos casos. A gente cometeu inicialmente o mesmo erro da Itália, seria isso, né? Que é subestimar, que é a não acreditar ou até fazer chacotas com a situação, né? Exato. Aí o que foi visto e por que o prefeito teve que decretar a calamidade pública e decretar as pessoas ficarem em casa? A população estava toda em bar, em conveniência, em lanchonete, estava todo mundo na rua, todo mundo fazendo festa, comemorando as coisas, achando que é férias. Então, assim, não é uma medida extrema de, assim, é um alarme, é desnecessário. Não, gente, não é desnecessário. É realmente a única medida que a população deve fazer nesse momento é ficar em casa. Então, aí teve que tomar medidas mais extremas. Então, foi extremo? Eu acho que foi necessário. Porque a gente falava, a população não ouvia, então se fez necessário isso. Exatamente. E tem uma máxima, né, que fala que antes de qualquer pandemia, todo mundo acha as decisões dos órgãos públicos e dos responsáveis pela sociedade extremismo. Mas depois que a pandemia passa, né, porque toda crise tem um limite, né? Depois que ela passa, todo mundo fala, puta, foi extremo e mesmo assim foi ineficiente, né? Exato. Imagina... doutora, dentro do que você tem falado também, muito em subnotificação dos casos. A subnotificação seria, por exemplo, o hospital tem 40 suspeitos, mas tem 15 testes disponíveis. Os 15 testes que usaram deram positivos. Então, os outros 35 não conseguiu ter a eficácia, não conseguiu saber se são corona ou não. Existe isso, essa subnotificação dentro da área hospitalar, privada e pública hoje? Infelizmente, Alan, existe. Porque a gente não esperava que ia ter tantos casos e tantas pessoas procurando o pronto-socorro em busca de testes. Então, naqueles dias que foram os dias X, né, de segunda, terça e quarta, esse pico de pessoa, esse mundo de pessoa que foi para o pronto-socorro foi atrás dos testes. Então, claro que ainda não se tinha muito na mente que seriam só para casos graves, ainda não estava assim, porque querendo ou não a gente tinha ali testes, mas os reagentes acabaram na cidade. Então, foi uma medida que a gente precisou instituir. Acredito que nos hospitais públicos e privados foi necessário instituir isso aí, porque não ia ter teste para todo mundo. E quando a gente chegasse no pico, que a gente não chegou ainda no pico de infecção, que está previsto ser de abril, meio de abril para o fim de abril, esse é o período estipulado como pico de infecção. Então, neste período de pico, a gente não teria testes mais. Então, o que a gente fez? Teve que escolher quais são as pessoas que realmente merecem fazer o teste, que são os pacientes em situação de gravidade, em situação de risco, que têm comorbidades, né? Então, a gente vai ter, sim, essa subnotificação, e especialmente para os casos leves, porque o que a gente está orientando? Mesmo que seja corona, né?
mesmo que seja o Covid que está circulando, não vai ter como a gente saber. Se você manifestou um caso leve, o que a gente está orientando? Você vai ficar em casa durante os 14 dias iniciais dos seus sintomas. Tá circulando muito vírus agora. Tá tendo adenovírus, tá tendo influenza A e B, tá tendo corona, tá tendo vários. Então, é impossível a gente saber quem vai ser corona e quem não vai ser. Quem infectou de fora, agora não precisa mais ter viajado, a infecção já está dentro da cidade, então a gente não sabe mais. E vai ser impossível saber. Então, sim, existe essa subnotificação. Isso é extremamente importante, porque pode ser muito pior do que a gente imagina, né? Porque a gente não tem... As provas que a gente tem, os reagentes que a gente tem já estão dando positivo e dando esses resultados positivos. Se a gente tivesse mais, obviamente, teria muito mais resultados positivos. Então, pode ser muito pior do que a gente imagina. Exato. Mas por que a gente está deixando para as pessoas graves? Que é quem realmente vai mudar desfecho, né? Porque essas pessoas graves, se elas tiverem realmente o Covid positivo, o médico tem que tomar algumas atitudes, principalmente em pacientes que estão entubados e que são portadores de outras doenças, de comorbidades importantes, principalmente as cardiológicas e as pulmonares. Então, esses pacientes, a gente vai precisar tomar medidas específicas para corona. Então, esses pacientes, sim, com certeza merecem o teste. Exatamente. Isso é muito importante, porque as pessoas não têm essa informação, né, de que por que se usa de equipamentos especiais e o teste em pessoas que já têm um outro histórico de outras doenças e já estão entubadas. Uma outra pergunta, doutora: crianças, jovens, adultos, o corona realmente escolhe as pessoas mais velhas para se fortalecer? Ou hoje tem algum padrão fora os pacientes considerados, as pessoas consideradas casos de risco, ou está mais ou menos aleatório, assim? Não, na verdade, assim, o que os estudos da China mostraram para a gente? Que a taxa de infecção do coronavírus, ela pode atingir até 80% da população, indistintamente de idade. É claro que a gente sabe que quanto mais velha a pessoa vai ficando e quanto mais comorbidades ela tem, maior o seu risco. Então, os estudos mostraram que crianças e adultos jovens não manifestam a doença. Tanto é que eu peguei um gráfico agora dos casos no mundo, não, na Itália, nos casos da Itália, que é o país que mais tem, atrás da China, um dos países que mais está tendo casos. Então, até 29 anos não foi, assim, de 0 a 29 anos, não foi registrado nenhum caso que precisou de internação. Então, essas pessoas, às vezes, vão ser assintomáticos. E qual é o problema das crianças? Elas são portadoras assintomáticas. E adultos jovens também, né? Eles são portadores do vírus, assintomáticos, e eles transmitem o vírus. Esse é o principal problema. Porque que acontece? As aulas pararam, as crianças, os pais estavam trabalhando, e com quem ficaram as crianças? Com os avós, sabe? Então, isso é muito perigoso, porque se essa criança teve contato com os pais, por exemplo, ou te digo mais, uma situação que é mais perigosa, os pais saem para trabalhar, têm contato com as pessoas lá fora, e pegam os filhos que ficaram na casa dos pais, na casa dos avós, no caso, né? Então, aí multiplica vezes 10. Exato. Então, esse é o problema, sabe? A população de risco, que são os idosos, eles têm muitos contatos. E qual que é a nossa dificuldade do isolamento? As pessoas não entenderam que o isolamento é isolamento você sozinho lá com a sua família. Não é assim, eu visitar a minha avó, eu tô na rua, eu visito uns aos outros, eu faço churrasco, isolamento, né? Reuniões. É isolamento, você e a sua família dentro de casa, mais nada. E as pessoas não entendem. E é exatamente esse o problema. Tá. É uma situação muito delicada. Para as pessoas, doutora, para as pessoas que estão em casa e que eu recebo muita mensagem assim, do pessoal desacreditando, não tendo muita
achando que não é verdade, que os números estão adulterados, que é uma conspiração, que a mídia está exagerando demais, etc. Para essas pessoas que estão assistindo essa live, que acham que tudo isso é um exagero, qual o recado que a doutora dá? Tá. A gente tem uma previsão e uma estimativa de que na nossa cidade 1% da população vai precisar de internação. Aí a pessoa pode chegar e falar assim, 1% só, não é nada, eu vou continuar na minha vida normal. Só que 1% de cada mais ou menos 900 mil e pouco, que é a nossa população, são 9 mil pessoas. Pensa comigo, se 9 mil pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, esse é o nosso principal medo, é a nossa principal preocupação. É uma doença que, se precisar hospitalizar, às vezes sim precisa intubação precoce, porque esses pacientes eles têm uma insuficiência respiratória muito precoce. Na nossa cidade mal tem 1.000 leitos de CTI. Imagina 9 mil. Imagina 9 mil, isso contando a cidade, fora o interior, que às vezes não tem nem médico, e o suporte vai ser Campo Grande. Vai vir todo mundo para cá. Então, esse é o nosso principal medo e a nossa principal preocupação. É todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Então, por que foi preciso fazer esse isolamento? Porque se todo mundo ficar isolado, o risco de transmissão é muito menor. Então, não quer dizer que as pessoas não vão deixar de se contaminar. Eventualmente, sim, não tem como, elas vão se contaminar. Só que em momentos diferentes. Então, o que acontece? Tem a possibilidade da gente tratar aquele doente no leito de CTI, ele melhorar, a gente tira para ter vaga para o próximo doente que chegar. Então, é isso que a gente está fazendo, para não ter um colapso do sistema de saúde, seja o privado e seja público, independente. Agora não existe mais privado e público. Agora é tudo igual, né? Agora, assim, é situação de calamidade pública, as pessoas vão precisar de leitos. E o legal é que, assim, toda a cidade já cancelou cirurgia que poderia, né? Não tem mais tantos pacientes internados em leitos de CTI, justamente para deixar esses leitos vagos, caso precise de incubação, caso precise de suporte, né? De saúde. Mais uma vez, doutora, olha que informação providencial para todo mundo. Gente, 1% da população, que é muito fácil de acontecer, se já não tiver acontecido, 1% da população precisar de cuidados médicos referentes ao Covid ou a qualquer outra situação que seja necessária, não temos, a gente entra em colapso. Isso é extremamente importante. A gente precisa do isolamento para não potencializar a transmissão desse vírus. É fundamental, não é questão ideológica, não é questão econômica, não é questão de política, é de sobrevivência. Nós precisamos fazer a nossa parte para não deixar isso se potencializar e não entrar num estado de calamidade hospitalar. Então, é fundamental isso. Tem mais uma questão aqui, doutora, que as pessoas também têm dúvida em relação a quem pegou o vírus e já foi diagnosticado, tratado, ou aqueles assintomáticos que não apresentaram os sintomas, mas estão com o vírus porque deu reagente. O corpo desenvolve anticorpos, ou seja, a pessoa ficará imune no próximo contágio ou não? Eu acho difícil a gente responder essa pergunta, porque tem 4 meses só que existe esse vírus no mundo. Então, existem muitas hipóteses de que a pessoa que pegue possa desenvolver anticorpos, mas não temos estudos suficientes para eu responder isso aí. Acredita-se que sim, mas já houve hoje um caso na China de reinfecção. Então, não tem como eu responder isso por enquanto, porque a gente não tem estudo. Bom, muito obrigado, doutora. A última pergunta aqui das que a gente tinha separado. Dentro de literatura ou das pesquisas em andamento, doutora, há alguma relação dos pacientes que
que tem Covid-19 com a sua forma de alimentação? Então, aí você vai entrar um pouco na minha área, né? Que é a que eu sou apaixonada realmente, que é o trato digestivo. Então, sim, já existe vários e inúmeros artigos e estudos falando a respeito da imunidade ser nos nossos intestinos. O centro da nossa imunidade está nos nossos intestinos. Então, assim, as pessoas que se alimentam mal, principalmente com rico em farinha branca, rico em açúcar, alimentos industrializados, alimentos cheios de conservantes, alcoolismo, dificuldade, assim, fugindo da parte só de alimentação, mas sedentarismo, tabagismo, privação de sono. Então, todas essas questões, sim, elas interferem diretamente na imunidade e na capacidade que o corpo tem de combater ao vírus. Então, por isso as pessoas imunossuprimidas têm maior risco, porque a gente não sabe como que vai ser a defesa do corpo quando o vírus atacar. Então, o ideal é que a gente esteja com a nossa imunidade preparada. Então, eu até fiz um post no meu Instagram, há uns tempos atrás, falando a respeito disso, antes desse surto acontecer, falando justamente a respeito da nossa alimentação, do que a gente poderia fazer, suplementação de algumas vitaminas, algumas questões em relação à higiene do sono, a prática de atividade física, que a gente poderia fazer para fortalecer e empoderar o nosso sistema imune, para assim, quando chegar a época em que a gente precisar combater algum micro-organismo, seja vírus, seja bactéria, fungo, o que for, a gente ter força no nosso sistema imunológico. E sim, a alimentação tem total relação, inclusive é a principal causa de desbiose intestinal, é a nossa má alimentação, associado a estresse, associada a má mastigação, que desenvolve uma menor imunidade, infecções de repetição e desequilíbrios intestinais. Doutora, sensacional essas informações. Essa pergunta não estava prevista, mas dentro dessa última conversa, dessas últimas informações, eu pensei aqui, tem alguma dica? A gente poderia enumerar as 3 ou 4 ou 5 principais ações imediatas que uma pessoa que esteja sedentária, uma pessoa que segundo esse mapa, ela esteja com a imunidade baixa. O que ela pode fazer a partir de agora, vendo essa live, os 5 próximos passos para ela aumentar imediatamente a sua imunidade e ela sair desse quadro de perigo para a vida dela? A principal causa que as pessoas me dão de desculpa no consultório quando eu começo a investigar a desbiose é falta de tempo. Não tenho tempo, minha vida é uma correria. Então, meu querido que está assistindo a live, aproveita que agora a tua vida não está uma correria, não porque você quer, mas porque você não tem opção, e começa a cuidar da tua saúde. Quem sabe isso tudo não está acontecendo para a gente parar e pensar o que a gente está fazendo com a nossa saúde. Então, tem vários questionamentos e várias dicas que eu posso dar com relação a isso, que você pode fazer na tua casa mesmo. Tá? Então, primeira coisa, a regra número 1 para quem tem problemas de desbiose intestinal, a alimentação. Não adianta nada você ficar em casa se entupindo de açúcar, de chocolate, de bebida alcoólica porque você está estressado. Inclusive, eu falei esses dias com algumas pessoas na rua que elas estavam falando: eu tô surtando, tô em casa, tô bebendo todas. Não, pelo amor de Deus, não beba todas. Se controle. Não é o momento de você encher a cara agora. O alcoolismo a gente sabe que interfere muito na microbiota. Então, não é o momento de beber. Então, regra número 1, alimentação. Na alimentação, tem várias coisas que a gente pode fazer, principalmente em questão de mastigar. Muitos me falam: eu não tenho tempo. Agora você tem todo o tempo do mundo. Então, vai se alimentar. Primeiro, alimento de qualidade. Então, o que entra é importante. Evitar aquilo que eu falei, de preferência bastante rico em vitaminas e minerais, frutas, legumes, saladas, folhas verdes, faz ovo, faz proteína, carne, peixe, frango, ovo, o que for.
De preferência comida de verdade. Menos fast food, menos enlatado, industrializado, embutido, cheio de conservante. Evitar essas coisas. Mastigar bem os alimentos. Se você ingere tudo meio inteiro, o seu estômago não consegue processar, não consegue fazer uma boa digestão. Isso acaba sobrando para a microbiota fermentar. Então, mastigue bem os alimentos. Evite tomar líquido junto com a refeição. Você dilui o suco gástrico enquanto você está tomando líquido junto. Isso também prejudica a tua digestão. Você pode também fracionar um pouco mais as tuas refeições e evitar comer em grandes volumes. Você pode fazer isso também. Perfeito. Reduzir o estresse, reduzir o pânico. Gente, eu sei que é um momento de angústia, é um momento de aflição muito grande. Vai ter uma crise econômica muito grande no nosso país e esse, assim, é um medo e um terror muito grande que muitas famílias estão passando no momento. E eu penso, assim, que a gente tentar ter mais pensamentos positivos, tirar essa negatividade, esse pensamento de que o mundo vai acabar, de que tá tudo indo assim, tá tudo destruindo, sabe? Vamos ter mais pensamento positivo, vamos ser mais equilibrado, vamos refletir um pouco mais nas nossas ações, vamos rezar mais, vamos ser mais grato pelas coisas que Deus está tá dando de oportunidade pra gente. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. Redução de estresse, né? Então, outra coisa, você pode praticar atividade física dentro da tua casa. Pratique atividade dentro da tua casa. Tem vários exercícios que você pode fazer. Tem vários sites no YouTube que você pode olhar, no Instagram mesmo, no Facebook, para você fazer atividades físicas. E isso reduz bastante o próprio estresse, melhora a ansiedade e ajuda a regular a microbiota intestinal. Acho que dei bastante dica assim, com relação a... Tem bastante opções. E esse processo está muito claro. Então, primeiro, base de tudo, alimentos de procedência, alimentação, alimentação, alimentação e alimentação, né? De forma nutritiva e não de forma alimentar, somente para usar a alimentação para queima de combustível, certo? Segundo os passos, diminuir o estresse, bebida alcoólica de jeito nenhum, então a galera para de ingerir demais aí a bebida alcoólica num momento desses, certo? E os outros passos em relação ao bem-estar emocional e físico. Então, cuidar muito bem disso. E a última pergunta. Beleza, fiz tudo isso, doutora. Continuo sentindo sintomas. Em que momento eu devo procurar ajuda médica e sair do isolamento? Certo. Se você tiver febre até 48 horas, e se você tiver qualquer dificuldade respiratória, esse é o momento de você procurar o atendimento médico. Mas a dificuldade respiratória é assim, ó, peito, que você não consegue respirar, que você não consegue encher o pulmão realmente, que você não consiga falar uma frase de mais de 10 segundos entrecortada. Tá? Então, isso que a gente considera realmente uma falta de ar verdadeira. Porque existem muitas pessoas que têm síndrome de pânico, muitas pessoas que estão com o nariz entupido, não conseguiu respirar e já acha que é falta de ar e já está correndo no pronto-socorro. Gente que está com tosse, tem uns acessos de tosse, tem uma leve dificuldade para respirar, já vai no pronto-socorro. Então, essa não é uma falta de ar verdadeira. Então, os sintomas leves de dor de garganta, mal-estar, dor de cabeça, você pode sim usar um dipirona. A gente está recomendando evitar o ibuprofeno, é uma recomendação importante. Existem outras medicações que você pode usar para melhorar. Tá com muita dor no corpo, dor de cabeça, usa sim ou dipirona ou paracetamol. Umidifica a sua via respiratória, o nosso tempo está muito seco, então deixa o umidificador de ar. Se você tem aparelho de inalação em casa, faz a inalação só com um sorinho mesmo, só para umidificar a via respiratória. Usa e abusa de chazinho caseiro, com alho, com mel, com gengibre, com limão, com guaco. Cúrcuma.
todas essas coisas que é o chazinho da vovó, agora é a hora de usar o chazinho da vovó. Se hidratar bastante, tem vários xaropes para tosse seca que você pode usar, antialérgicos às vezes você pode usar, que você pode ir na farmácia, pedir e se tratar em casa mesmo, querendo ou não, é um resfriado que tem um comportamento leve em 80% das pessoas. Então, se os seus sintomas não são intensos, não vão até o pronto-socorro, que lá é o local mais perigoso para você estar. Perfeito. Doutora Adiele, muito obrigado pela sua atenção, pelas suas informações. Vou lembrar mais uma vez, finalizando a live, por favor, grava essa live aí no seu celular, me envie esse vídeo para a gente publicar imediatamente em todas as nossas redes. De coração, obrigado pelo seu tempo, paz e tranquilidade para toda a sociedade. Obrigado. Obrigada. Alan, eu queria agradecer muito a oportunidade e de poder informar realmente as pessoas com o conhecimento que a gente tem. E eu queria realmente fazer um apelo para as pessoas agora. Tá faltando muito EPI na cidade. Muitas pessoas compraram máscaras e eles não têm indicações de usar, só sintomáticos respiratórios e só pessoas que estão em atendimento realmente lá nos hospitais. Então, se você tem na tua casa, se você está ali usando sem indicação, o ideal é que você fique em casa e que você doe essas máscaras para o hospital. O hospital está precisando, principalmente os UPAs e os hospitais da rede pública não tem máscara mais. Se você tem na tua casa, doe para essas pessoas que precisam, que são as pessoas que estão na linha de frente e são os escudos que essas pessoas têm para se proteger, para se manter saudáveis e para continuar cuidando de todas essas pessoas. Te agradeço imensamente a oportunidade e sempre que precisar, estou à disposição. Se surgir outra oportunidade, a gente faz uma nova conversa aqui. Vão surgir novos casos, a toda hora está surgindo novas informações e a gente vai atualizando na medida do possível. Perfeito. Nós da Associação da Aquelas vamos providenciar o máximo de EPIs que a gente conseguir e com certeza vamos contribuir aí com o nosso escudo. Com certeza. Obrigado, doutora. Boa noite a todos. Boa noite. Não sei o que você falou, não dá para saber. Não dá para saber, amor. O que você queria falar? Não sei o que você falou.